Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Se não é a graça dele em nossas vidas, nós estávamos perdidos. Eu não quero começar aqui com uma palavra, quero transmitir para os irmãos que o Senhor colocou no meu coração. Lemos aqui então a quinta, sexta e a sétima parábola do capítulo 13 do livro de Mateus. Jesus, nós vemos aqui um pouquinho antes, no capítulo 13 mesmo, versículo 1, nós podemos ler e entender que é bem explicado. Aqui, quem narra explica bem direitinho que o nosso Senhor Jesus, Ele se assentou à beira do mar e ali se ajuntaram pessoas, está escrito no versículo 1. E Ele entrou em um barco, e começou a pregar para aquela gente que ficou em pé na beira da praia ouvindo a palavra. Parábolas acerca do reino de Deus. E ele começando aqui, ele já diz a parábola do semeador, que diz no versículo 3: certo semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou, secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, e outra a 60, e a outra a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E aproximando deles, discípulos disseram: por que lhes falas por meio de parábolas? Respondeu Jesus no 11: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Aleluia. Então o Senhor Jesus, Ele falando em parábolas, fácil de entender, porém com um fim certo, que nós entendêssemos a respeito do reino de Deus, porque a nós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Aleluia! Glória a Deus! Parábolas. Mas o que é? O que é parábola? O que são parábolas? São histórias extraídas do cotidiano para facilitar a compreensão de quem está ouvindo, do povo, sobre os ensinamentos morais e espirituais. Em algumas bíblias de estudo, isso vai estar no rodapé escrito. Somente os que têm o coração quebrantado e humilde podem receber o entendimento das questões relacionadas ao reino de Deus. Então nós vemos, por isso que eu fiz uma pergunta: quem está com o coração quebrantado nesta noite? Somente os que têm o coração quebrantado podem entender as coisas de Deus. Aleluia! E muitas das vezes nós nos preocupamos tanto no nosso cotidiano de correria, vai para lá e vem, e ficamos despercebidos com o que Deus está nos falando. Nós temos algo precioso em nossas vidas. Nós encontramos Jesus. Ele nos escolheu, mas nós decidimos aceitá-lo como Senhor e Salvador. Isso é algo precioso para nós. Aleluia. E muitos estão se esquecendo disso,
que ter o Senhor Jesus em nossas vidas e servi-lo de todo o coração é algo muito precioso. Aleluia! Eu disse aqui que nós lemos da 5ª à 7ª parábola, que são 3, né? Porque referente ao reino de Deus tem 8 parábolas aqui no livro de Mateus, no capítulo 13, né? Aí na Bíblia, conforme você vai lendo, tem outras várias parábolas acerca de obediência, acerca de oração, acerca do próximo, acerca de humildade, e assim vai. Glórias a Deus. Então a parábola, ela é algo fácil de nós entendermos acerca das coisas que estão acontecendo e que vão acontecer. Então tem várias parábolas que o Senhor Jesus nos deixou. Mas aqui, o foco da parábola do tesouro escondido e da pérola e da rede. Que fala sobre reino de Deus, sobre automaticamente salvação. Glórias a Deus. E falando sobre o reino de Deus, é ligado à salvação. Mas tem diferença entre os dois. A salvação é um dom de Deus para mim e para você. A salvação é um dom de Deus para mim e para você. Glória a Deus por isso, ela é individual para nós. A salvação é individual. Foi paga pelo Senhor Jesus e é de graça e é dada a todos que creem naquilo que Jesus fez na cruz. Que Ele se entregou por mim e por você para nos dar vida. Aleluias! Não tem como falar em salvação, reino de Deus, salvação, e não lembrarmos de João 3,16. Esse foi o primeiro versículo que foi me dado para me decorar anos atrás, mais ou menos eu tinha 14 anos. E quem me deu esse versículo, que foi o presbítero, eu não vou lembrar o nome dele. Ele falou: você vai carregar esse versículo para a tua vida inteira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, aleluias! Porque Deus nos amou primeiro. Aleluias! Aleluia. Porém, nós vemos este versículo nos dias de hoje e parece que eu já disse isso aqui. Parece que ele perde o peso de glória. Quando nós vemos acerca das coisas que estão acontecendo no nosso cotidiano, quando nós olhamos para a vida de pessoas, quando nós olhamos para essa correria louca, nós entendemos que parece que está perdendo peso. Que Deus, Ele amou Luiz Henrique de tal maneira, Ele amou você de tal maneira, Ele deu o seu único filho para que nós pudéssemos ter acesso ao reino de Deus. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. A palavra do Senhor ela é bem clara. Aleluias, glória a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. E achando um homem, escondeu de novo. Então, em sua alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo.
Assim também o reino dos céus é semelhante a um comerciante que procura boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Aleluias! Glória a Deus! Quem aqui teve que desfazer de algo que tinha que você gostava muito? Quem aqui já teve que vender algo que você gostava muito? Quase todos nós. Hoje na escola bíblica dominical, no templo sede, foi falado sobre justiça de Deus e justiça dos homens. Que a justiça dos homens é cega, mas a justiça de Deus, aos olhos de Deus não. Nada passa aos olhos do nosso Deus. E entramos nesse assunto de ter que desfazer de algo que nós gostamos muito. E eu me lembrei de um pastor assembleiano que ele contou isso há muitos anos atrás e eu guardei isso para mim. Que o sonho dele era ter um Ford Fusion no lançamento da época. E ele orou a Deus e sempre quis aquele veículo. Até que um dia o Senhor concedeu para ele este veículo. E ele ficou todo feliz. E ele foi chamado para ministrar numa igreja da mesma congregação ali, da mesma denominação, porém de outra vila. E ele chegando lá de Fusão, nave, ele colocou os pés na porta da igreja, igual está o irmão Alisson ali, Diácono Alisson, a lição. E ele olhou para a igreja e viu aquela igreja com o forro caindo. Bancos tudo judiadinho. E o Senhor falou no coração dele assim: você vai deixar o fuso. Aí ele: está repreendido em nome de Jesus, está amarrado. Esse pensamento só pode ser do inimigo. Misericórdia. Mas continuou falando no coração dele: você vai deixar o carro para a construção da obra. Ele falou: então o Senhor me fala, me mostra, confirma. E ele ministrando a palavra, já na hora de ministrar, ele era pregador da noite. Ele diz mais ou menos assim, que ele ouviu a alegria do pastor atrás dele, assim, que ficava nas cadeiras, e ele ouviu a alegria daquele pastor dando glória a Deus e chorando, agradecendo o Senhor, e ele olhou para trás. E mais ou menos foi assim a história. E aquele homem falou: você vai deixar o carro, né? Porque nós construímos a igreja, reformamos o templo. E eles se alegraram ali. E ele deixou o veículo. O que nós entendemos, irmãos? Existem coisas na nossa vida que nós se apegamos a elas. Para Deus é insignificante. Meu Deus, aleluia. O reino dos céus ele vai muito além de tudo isso que nós podemos ver, podemos apalpar. Vai muito além do nosso tempo. Quando eu vi aquela tampa daquele caixão do presbítero, eu fiquei analisando e pensando na minha vida. E hoje chegamos aqui de novo. Que adianta tudo isso, irmãos? Se nós não estivermos preparados igual ele estava, irmãos, vai ser terrível. Nós achamos o tesouro, nós encontramos o tesouro. Aleluia. Jesus, ele é maravilhoso em nossas vidas, irmãos. Ele cuida, ele consola, ele conforta. Aleluia, ele exorta, ele é Jesus, irmãos. E tem gente trocando Jesus por coisas que não edificam. E o
Senhor ele colocou essa palavra no meu coração. E o tema dessa mensagem é: não troque Jesus por nada. Não troque Jesus por nada. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nada que nossos olhos possam ver vale a pena. Não troque Jesus por nada. Estamos vivendo tempos difíceis. Não podemos ficar vacilando. Aleluia. Reino de Deus, voltando à palavra, é pelo esforço, é uma recompensa conquistada por nós, pelos crentes, vencedores, que fazem a vontade do Senhor. Aleluia. Como eu já disse, nas parábolas do tesouro escondido e da pérola, Jesus não mostra o valor imensurável do reino de Deus, ou do reino dos céus. Aleluia. No versículo 47 em diante: somente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, a qual apanha toda espécie de peixes. Algumas pessoas vão vir até Jesus atraídas por tantas coisas: cura, libertação, prosperidade. Mas nem todas vão alcançar a salvação. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não abandonam, não vendem tudo que têm para adquirir isso. Essa parábola ela é muito forte. Essas parábolas elas nos ensinam que não tem meio termo. Abandona tudo que te afasta do Senhor Jesus. Tudo. Não tem meio termo. Esses homens venderam tudo que tinha para adquirir aquilo. Então nós temos que fazer isso também, verdadeiramente nos convertermos todos os dias. Não trocarmos Jesus por nada. Não trocarmos Jesus por nada. Primeira Coríntios 15, versículo 52 diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia! Porque quando Deus decidir tocar a última trombeta, não importa de que forma nós vamos estar, com pecado, longe dele, ou até mesmo fazendo a vontade dele, a trombeta vai tocar. Então nós temos que estar preparados. Mas para ele vai continuar sendo Deus. E nós, se não estivermos preparados, simplesmente vai tocar. Aleluia. O próprio Jesus Cristo nos deixou bem claro isso em Mateus. Se nós abrirmos aqui, nós vamos ver. Deixa eu ver se é em Mateus mesmo. Mateus 16, 27. Olha lá. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Aleluia! Até aqui mesmo.
Então o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e recompensará a cada um de acordo com suas obras. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Aleluia. Ele virá. Ele virá. Aleluia. Não troque Jesus por nada. Ele virá. Aleluias. Ele virá. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Lucas 9, versículo 23. Uma palavra muito falada, muito conhecida. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz diariamente e siga-me. Versículo 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por minha causa perder a sua vida, a salvará. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Que aproveito tem um homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, como dizem outras traduções. Aleluia, glória a Deus. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por minha causa perder a sua vida, a salvará. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Voltamos à parábola. Igualmente, no versículo 47, Mateus 13:47, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, a qual apanha toda espécie de peixes. Estando ela cheia, puxam-no para a praia, e sentando-se, escolhem os bons para os cestos e os ruins jogam fora, porém jogam fora. Assim será a consumação do céu. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Perguntou-lhe Jesus: entendeste todas essas parábolas? Responderam: sim, Senhor. Disse-lhes ele: por isso todo mestre da lei, instruído a respeito do reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Aleluia. Nós temos algo grandioso em nossas vidas. Essa palavra ela veio de frente ao meu coração, ao meu entendimento, tudo aquilo que eu já passei. Primeiramente ela veio para mim, e agora ela está entregue aos irmãos. O Senhor ele falou grandemente ao nosso coração. Eu me lembro de quando eu achei, me encontrei e não dei valor a uma preciosidade tão grande. Logo que eu me batizei, aconteceu grandes coisas. E a primeira delas foi a primeira cartada de Satanás na minha vida para me tirar da presença do Senhor. Foi eu na escola apanhando de uma gangue de uns 15
moleque, mais ou menos. A troco de nada. Quando aconteceu, lembro que eu fiquei muito apavorado. Eu estava lá só. Ninguém fez nada por mim, nem os meus coleguinhas, não tinha como, eram muitos marginais. Eram pessoas cruéis da rua, bandidos da época, assassinos, pessoas que já tinham tirado FEBEM, cadeia, e por conta da artimanha de Satanás querendo me tirar da presença do Senhor, porque ele sabia que eu tinha adquirido algo muito grande, uma preciosidade imensurável, e ele fez com que eu perdesse o ritmo, perdesse o foco, perdesse a visão, e me deram um coro. Eu apanhei bastante na frente da escola, professores, diretores, ninguém fez nada, e me bateram. Eu lembro que antes de eu sair, como eu estava só, eu orei bastante, mas eu ainda era uma criança, 14 anos, eu acredito que ainda é criança, e eu pensando, eu falei, eu vou tentar me defender. E eu peguei e tirei uma lasca de uma cadeira velha que tinha lá, que eu vi assim, tirei uma lasca e coloquei dentro de uma coisa que eu tinha. Estava de manhã, era um pouco friozinho na época. Coloquei aquela lasca aqui, olha o pensamento, tentando me defender. Mas não deu nem tempo, a hora que eu saí do portão, só escutei o vai! Apanhei muito. Eu não me lembro, mas parece que hoje estou até dando para UTI na época, me machucaram bastante. Me deixaram lá na cadeira, todo mundo estava apavorado, até os dirigentes da escola estavam apavorados, porque no Gasparinho, estava no Gasparinho. Lá era terrível antigamente. Nessa época, disse que até a polícia tinha que pedir permissão para entrar lá, não podia entrar de qualquer forma. Era terrível. Então, os diretores estavam apavorados, né? Os professores, ninguém me ajudou, deixaram eu lá, largado. Aí, alguns amiguinhos tiveram a coragem, conheci os caras, me pegaram e colocaram sentado numa cadeira lá dentro da escola de novo. Eu tudo quebrado. Criança, irmão, tinha acabado de me batizar. E naquele dia, eu joguei fora aquela preciosidade. Eu tomei uma decisão e disse no meu pensamento: a partir de hoje ninguém mais vai relar a mão em mim. Eu me recuperei, os irmãos da época do momento bíblico foram em casa, oraram por mim, os presbíteros, os pastores, os pastores foram lá e oraram por mim e me disseram: não troque Jesus por nada. Mas eu não ouvi. Aquilo já tinha entrado dentro de mim. Daquele momento em diante, ninguém nunca mais deu a mão em mim. Fui mudado de escola, caí na escola Eduardo Velho Filho. Uma escola que na época não é igual hoje. Uma escola terrível, onde o Birajara Martins, um dos dirigentes da delegacia de ensino das FEBEMs, eu acho, de Bauru, tinha um projeto, irmãos, que eles colocavam os reeducando, que queriam estudar e mudar de vida para estudar com crianças. Vocês pensam isso? Eu caí numa sala que tinha logo quem? Meninos da FEBEM. E já logo grudaram em mim. Olha o que o inimigo faz, irmãos. Eu estou contando esse testemunho para os irmãos entenderem. Não troque Jesus por nada. Muitas coisas podem acontecer, irmãos. Se não fosse a misericórdia do Senhor em minha vida, eu não estaria aqui. Eu fiquei um menino rebelde. Levava arma para a escola, levava droga para a escola, irmãos. Vocês têm noção disso? Tacava fogo na escola, irmãos. Eu soltava bomba nos banheiros e explodia a janela, irmãos. Estou contando isso aqui para os irmãos entenderem. Não troque Jesus por nada. Não troque Jesus por nada. E de lá para cá, foi uma luta. Até o Senhor Jesus me dá essa oportunidade. Glória a Deus. De aqui eu estar, irmãos. Aleluia. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe de tudo. Nosso Deus, Ele conhece cada pensamento, Ele esquadrinha todos os pensamentos a todo momento. Eu estou aqui dizendo tudo isso, mas
está precisando ouvir isso. Não troque Jesus por nada. Preciosidade é estar na presença do Senhor todos os dias. Não troque Jesus por nada. Aleluia. O Senhor, Ele sabe de tudo. Vai vir oportunidades, vai vir tantas coisas. Se eu for contar, irmãos, não troque Jesus por nada. Até aqui o Senhor permitiu que eu falasse. Se for possível, venda tudo que você tem. Entregue tudo. Mas não troque Jesus por nada. Aleluia. Aleluia. Eu quero estar assim, como o presbítero José Gonçalves estava. Parecia que estava dormindo, descansando. Quando chegar a minha hora, irmãos, eu quero isso para a minha vida. Que cada um de nós venhamos ter essa noção, irmãos, que é diferente morrer com Cristo. É diferente, irmãos. Nós podemos ver neste velório que vale a pena servir o Senhor Jesus. Vale a pena nós enfrentarmos tudo. Vale a pena não trocar Jesus. Algo que me chamou muito a atenção, não é para engrandecer o ego dele, mas eu quero aqui deixar minha admiração para o pastor Elias. Enquanto eu olhava para aquela tampa daquele caixão, e eu vendo o pastor Elias lá, eu aprendi uma lição muito preciosa em minha vida. No dia do batismo, ele estava aqui na porta, eu me lembro que eu parei o carro ali em cima e eu já vi ele falando, todo feliz. Irmãos, ele já sabia que o pai dele não estava bem. E eu aprendi uma lição. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas os serão acrescentadas. Ele todo felizão. E nós chegamos aqui ele contando as histórias e tal. E eu quando acordo eu sou meio quietão já, né? Não sei os irmãos, mas eu sou meio quietão. E eu olhei só ouvindo. E ele falando, prestando atenção. Só que até então eu não sabia. Depois nós almoçando lá. Ele contando, primeiro ele contou lá, né, no batismo. Depois nós conversando lá no almoço, ele falando, eu te admiro. Por quê? Ele poderia muito bem, irmãos, não ter ido. Algo muito importante estava acontecendo. Ele poderia ter ido lá no hospital, ficado com o pai dele. É de direito dele isso fazer. Mas não. Estava ali mais alegre que todos. 7 jovens, 7 adolescentes, jovens, achando essa preciosidade que é Jesus, salvação, e ele lá, se alegrando. E logo no outro dia, a notícia. Quando eu cheguei lá no velório, ele falando. Eu falei do Senhor, conforte o coração do meu irmão. Não precisa. Estou confortável. Ele amando primeiramente a Deus. Primeiramente a Deus, as coisas do Senhor. Glória a Deus.
assim que eu quero ser. É assim que eu quero ser. Que você também queira ser dessa forma. Na terça dando estudo. Na quarta que ele falou que foi o dia que pegou ele, ministrou a palavra, ele poderia ministrar. Não troque Jesus por nada. Esta é a palavra do Senhor para a minha vida, Glória para a a sua vida Deus, nesta noite. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. As palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus.